Vamos às eleições presidenciais Brasil 2026. Isso aqui não nos interessa. Deixa eu só ver o tamanho da amostra. 5.000 entrevistas. A Atlas trabalha com uma amostra gigantesca justamente pelo tipo de metodologia que ela usa, que é a de internet, e isso facilita com que ela aumente a amostra e traz resultados um pouco mais precisos, a despeito de distorções que sim existem menos mesmo na Atlas. Então nós vamos começar aqui pela aprovação. A aprovação do Lula segue uma merda, 52-46, um gap de 6 pontos aí na desaprovação. Aqui é a série temporal, com a boca do jacaré arregaçando na rodada passada. Agora deu uma soluçadinha de melhora, e aí nego já se apressa a dizer que, meu Deus, agora vai. Mas é só ler a avaliação, galera. Um gap de 9,3% entre ruim e péssimo e ótimo e bom. Não tem melhora nenhuma na avaliação. É exatamente a mesma... Olha aqui na avaliação. Olha aqui na avaliação, que é um dado mais preciso. A boca do jacaré segue arregaçada e a oscilação na margem de erro deu para os dois lados. Dá uma recuperadinha aqui de 1% em ótimo e bom, só que sobe 1,3% em ruim e péssimo. A diferença segue exatamente a mesma da rodada passada. É exatamente o mesmo cenário. Essa repetição hipotética do cenário de 2022 não nos interessa e nós chegamos diretamente aqui aos cenários de primeiro turno. Vamos aqui ao primeiro cenário, é um cenário bastante interessante. Nesse cenário, o Renan Santos tem 5,3%. Lembrando, esse é o cenário com a participação de Lula. Lula tem 46,6%, Flávio Bolsonaro tem 39,7%, deu uma oscilada para baixo o meu amigo Flávio em relação à rodada anterior. Parece ter batido no teto. Renan Santos cresceu, foi para 5,3%. Ronaldo Caiado está onde ele está desde 1989, quando disputou pela primeira vez a eleição presidencial, 3,3%. Romeu Zema, o queridinho da Farinha Lima. E aí eu vou fazer justiça à Farinha Lima aqui, tá? Não é a Farinha Lima, gente, é a série C da Farinha Lima. É picareta, é golpista, é vagabundo, é vendedor de trade, de terreno no céu. São esses os vagabundos que estão operando, não é a Farinha Lima. E aí tem a CNN que tá putaça porque o Daniel Vorcar é sócio do Rubens Menin, era sócio em múltiplas frentes, acho que inclusive na CNN, era sócio do Atlético Mineiro, é sócio em um monte de negócio com o Rubens Menin. E o MBL foi quem trouxe o assunto Banco Master à tona. Foi o MBL que convocou a primeira manifestação, foi o MBL que manteve o assunto vivo. Renan foi pra frente do Banco Master liderar manifestações e eles não perdoam. É só essa galera, é a turma do Vorcaro e da série C da Farinha Lima que estão em volta do trade Romeu Zema, que tá lá atrás do Caiado. Augusto Cury tem 1,1% e Aldo Rebelo 0,3%. O Aldo vive o pior momento dele na eleição. Há 2 ou 3 rodadas atrás o Aldo chegou a empatar com a gente ali na casa dos 2 e agora ele tá quase traçando já, 0,3%. Hoje circulou a informação na Folha de São Paulo e no Brasil 247 que setores da democracia cristã começam a questionar a candidatura e achar que ela está fazendo mais mal do que bem para o partido e querendo que Aldo retire. Eu tenho a informação do bastidor, é o pai do JHC, que vai ser candidato a governador de Alagoas, ele é um dos dirigentes da democracia cristã, tratado meio que quase como que um dono da democracia cristã, e teria sido ele o responsável por dar a informação aos jornalistas. O JHC quer fechar o quanto antes com o meu amigo Flávio e tirar Aldo Rebelo da disputa. Eu vou lamentar muito, eu acho que Aldo qualifica o debate, eu acho que a participação dele é importante para uma discussão de Brasil. Quando eu digo qualifica o debate, ele não iria para os debates como o Renan não vai. Mas ele traria assuntos para a eleição presidencial que são importantes. Espero que de algum modo sobreviva, acho triste o que está acontecendo. Então esse é o cenário 1. Lula 46, Flávio 39, Renan 5,3, Caiado 3,3, Zema 3,1, Cury 1,1, Aldo Rebelo 0,3. Aqui uma evolução das pesquisas anteriores, e aí vocês vão ver a curva do Renan dos últimos 90 dias. Depois nós vamos falar sobre essa curva, que é onde ele dispara. Ele bateu meio que no piso dele em fevereiro com 1,1 e depois disso foi só crescimento. Foi 1,1 para 4,4 e agora 5,3% para Renan Santos nesse cenário número 1. Aí tem aqui esse segundo cenário, nem vou dar bola pra isso aqui, gente, que pelo amor de Deus, olha o tamanho desse cenário, são 13 candidaturas, até passar aqui pra ajustar na tela pra vocês, são 13 candidaturas nesse segundo cenário. Perguntaram nas redes sociais, alguém me marcou e eu inclusive respondi lá que estava correta a leitura que a pessoa fez. Como é que uma candidata que não existe como Samara Martins, ela tem 40 mil seguidores no Instagram dela,
Ela disputou a eleição para o Senado em São Paulo. Como é que essa candidata tem 2% na frente de Ciro Gomes, de Aldo Rebelo, de Augusto Cury, de Edmilson Costa? Como que isso acontece? Primeira coisa que vocês devem notar. No cenário que a Samara tá aqui, ela tá com 2 e o Augusto Cury derreteu, 0,4. Ele tinha 1,3 no cenário 1. Nesse cenário 2, ele vem para 0,4. Boa parte da votação da Samara é de mulheres, que também é o público-alvo do Augusto Cury. São senhoras ali na faixa dos 60, 50, 60, 70 anos, que são leitoras do Augusto Cury, mas que veem uma mulher e se identificam com a mulher. É isso aqui que a Samara Martins está fazendo, esses 2%. E vou além. Ela vai desempenhar algo entre 1 e 2 apenas pelo fato de ser mulher. Ela vai fazer isso. Ela já teve um desempenho razoável na eleição do Senado em São Paulo em 2022, pelo mesmíssimo motivo, apenas pelo fato de ser mulher, e vai ter esse desempenho aí de 1, 2% na eleição. Se nomes como Augusto Cury e Aldo Rebelo forem até o fim, eu não acredito que vão, acho que esses dois vão rodar em breve, ela termina na frente dos dois. O do Daciolo, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Edmilson Costa, esses candidatos da Nico, Edmilson Costa do PCB, o Hertz Dias do PSTU, Rui Costa Pimenta do PCO. Porque isso aí ela vai engolir tudo com muita tranquilidade. Pode somar tudo que ela vai fazer mais do que eles. E se mesmo nomes como o Aldo e o Augusto Cury forem até o fim, não acredito que vão, ela vai terminar na frente dele. A explicação é essa, mulher, é a única mulher na lista aqui, gera esse voto identificado. Aí vamos para esse cenário com o Fernando Haddad, em que o Renan desempenha ainda melhor. Esse é o cenário quase próximo da realidade. E aí eu já vou trazer para vocês alguns outros números aqui. Eu fiz a conta antes de começar a nossa live. Nesse cenário com Fernando Haddad lidera com 40,5. Flávio Bolsonaro aparece com 39,2. E aqui eu vou botar na conta que a Atlas tem dado o PT melhor do que os outros institutos. Isso é um fato. Porque eu não acredito em Fernando Haddad na frente do Flávio Bolsonaro, mas nem fudendo. Mas vamos, tá na margem aqui, é na casa decimal, é uma diferença de 1,3, é muito pouca coisa. Insignificante para análise estatística. Renan Santos aqui chega em quase 6, 5,8, 2 pontos à frente de Romeu Zema, fora da margem de erro, que é de 1 ponto percentual para essa pesquisa da Atlas. Ronaldo Caiado empata com Romeu Zema tem 3,8, Caiado tem 3,6. Olha aqui, sem a Samara, o Cury recuperou 1,3 dele. É o voto do Cury que tá indo pra Samara. Aldo Rebelo 0,5, o branco e nulo sobe bastante sem Lula no negócio, vai pra 4,8, não sabe, vai pra 0,5. Eu quero ir pro segundo turno porque isso aqui me interessa muito, isso aqui me interessou demais. Eu gravei com o Batista agora à tarde, o Batista vai postar o vídeo no canal dele, vai me marcar pra collab, vai estar disponível aqui também na aba de collabs do canal, e eu chamei a atenção dele pra isso aqui. É o melhor resultado de Renan Santos em segundo turno desde que o nome dele foi testado pela primeira vez pelo Real Time Big Data o ano passado em cenário de segundo turno. E por que esse dado é relevante? Por que ele me importa? Por que eu me preocupo com esse dado aqui? Porque ele está me indicando que a pré-campanha está funcionando e que Renan está aumentando o potencial de voto dele. Anteriormente, antes dessa pesquisa Atlas, o melhor resultado para Renan Santos era na CNT-MDA. Deu 28,4% na CNT-MDA de coisa de 15 dias atrás para Renan no segundo turno contra Lula. Agora ele vai para 29,5% contra o Lula nesse mesmo cenário. Você tem ali branco nulo não sei 23,5% e ele tá chegando nos 30% de potencial de voto. É voto pra caralho. E em relação à rodada anterior da Atlas, em que ele não foi testado, só a título de comparação, vocês podem olhar isso aqui, mas é o pior desempenho, ai que triste, ai queria que tivesse mais. Eduardo Leite foi testado na rodada passada, Eduardo Leite tinha 23. Eduardo Leite que conta com simpatia da mídia, com o Globo, com os grandes jornalões nacionais, com vários intelectuais, com a velha tucanagem, com a madrinha dele, Andréia Neves, irmã do Aécio Neves. O Eduardo Leite tinha 23. O Renan aparece 7 pontos acima praticamente, porque tá dando 30 aqui. 29,5. Isso é sinal de pré-campanha funcionando. Isso me pegou muito também, falamos sobre isso hoje de tarde com o Batista. Cenário de segundo turno com Haddad e Alckmin. Da onde é que a Atlas meteu o Alckmin nessa brincadeira, sendo que ela não testou Alckmin em primeiro turno? Como eu sei que a Atlas presta serviços para o governo, presta serviços para o PT, eu tenho uma desconfiança. Alguém soprou e pediu para testar.
Não se surpreendam com uma bruxaria. Tá todo mundo trabalhando com, o Lula vai meter o Haddad, o Lula vai meter... Eu mesmo sempre acreditei que o Haddad era o principal favorito. O Lula vai meter o Camilo Santana. Não se surpreendam se nos 49 do segundo tempo o velho tentar tirar o último truque do bolso e lançar Geraldo Alckmin na cabeça com um petista de vice. Eu não me surpreenderia nem um pouquinho. Deixa eu botar os resultados aqui do segundo turno. Eles testaram Haddad e Alckmin contra o Flávio. Foram os únicos cenários que eles testaram aqui. O Haddad marca 44 e perde para o Flávio por 4 pontos percentuais, 48 a 44. E o Alckmin reduz muito essa diferença. Fica um empate, 47,5 a 45,9. Lembrando que o Flávio derrota o Lula no cenário de segundo turno da Atlas, tá? É por 0,3. Mas derrota. Tá aqui. Flávio 47,8, Lula 47,5, 0,3 a diferença. Em todos os outros cenários, o Lula vence. E aí eles testaram esse cenário aqui. Rejeição da Atlas tá uma merda. Aliás, eu não sei por que eles não corrigem, porque a Quest tá fazendo direito. Até o Datafolha fez uma pergunta lá pra dar uma corrigida na rejeição. Cara, quando você pergunta em qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum, é óbvio que quem tiver menos conhecimento vai ter o maior número. O Renan não tem esse 42,2% aqui nem fudendo de rejeição. Nem fudendo, não aparece em nenhuma outra pesquisa em nenhum outro instituto. É maldade da Atlas? Não é. É que vários institutos trabalharam por décadas com essa pergunta de merda. É a pergunta que é uma merda, os institutos ficaram viciados nela. Isso aqui não mede rejeição, isso aqui no máximo mede taxa de conhecimento. Exceto para casos como de Lula e Flávio Bolsonaro, que tem sim rejeição consolidada. Jair Bolsonaro, idem. É sobre isso. Agora, me pega um pouco isso aqui, o Flávio ter 5 pontos a mais de rejeição do que o pai dele. Será que tá pegando a rejeição da turma da direita limpinha, cheirosa, que tá tentando dar o golpe interno no bolsonarismo? Talvez, talvez. Isso aqui é só sobre conhecimento. Não tem... Bom, é isso então, galera. Essa é a Atlas. E aí eu quero trazer um outro negócio para... Nossa, travou de novo. Eu quero trazer um pouco... Uma outra análise aqui para vocês, só um pouquinho. Deixa eu abrir isso. Pronto. Análise de crescimento e simulação eleitoral. Eu recebi isso aqui de um querido amigo. Não vou declinar o nome para não expô-lo, obviamente. Deixa eu só pegar o sistema que ele usou para fazer análise. Ele usou um sistema de IA aqui para fazer análise. Vamos pegar o diagnóstico de crescimento. Vamos pegar primeiro o diagnóstico de crescimento. Vamos começar do começo. Em novembro, o Renan tinha 2,4. Isso aqui ele tá no hype do lançamento. A missão tinha sido criada em setembro. Em outubro ele apareceu nas primeiras pesquisas. Isso aqui era o hype de lançamento da candidatura. Ele estreia com 2,4. Em dezembro, ainda nesse hype, vai para 3,2. E aí ele sofre 2 quedas seguidas, em janeiro e fevereiro. Ele sai em janeiro do 3,2 para 1,9. Em fevereiro ele vai para o pior momento dele de 1,1. Março, ele cresce muito, 3,3 de uma vez só e vai para 4,4. E agora ele cresce mais 0,9 e vai para 5,3. É sempre naquele cenário 1, tá? Porque é o único jeito de você fazer a progressão do jeito correto. O que acontece? Deixa eu dizer para vocês, é por isso que eu não me empolgo com pesquisa e nem entro em depressão por causa de pesquisa. Já falei inúmeras vezes, estar no pelotão da merda é literalmente uma merda. Até a gente sair dos 5%, dos 6%, dos 7%, do 8%, a nossa chave de virada vai ser nos 10%. E é por isso que o Renan tá insistindo com todo mundo que tem que trabalhar para chegar logo nos 10%. Porque nós vamos conseguir ler pesquisa e nós vamos conseguir entender qual público em que nós estamos melhor ou pior de verdade. Porque sim, nós sabemos, tá lá os dados dizendo que nós desempenhamos melhor entre homens, jovens, que nós temos alguma dificuldade com mulheres, que a nossa faixa etária dos 16 aos 24, mas que já está contaminando o 24, 35, mas depois disso há um gap imenso e nós temos uma imensa dificuldade do público mais 35. Já dá para nós ter essa leve noção, mas não é um dado de precisão. Eu não tenho 100% de certeza disso. Eu não consigo avaliar a região. Ocorrem imensas oscilações, e não só nas pesquisas, mas nos próprios trackings, dentro de regiões. O Renan, na região norte, nesse período que eu avaliei aqui de pesquisas, ele chegou a ter 1 na região norte e depois ter 8. E ele não tinha nem 1 nem 8 lá. Não bate. Então, como é que eu me blindo da euforia
e da depressão? É muito simples, eu vou fazendo mediana de vários institutos, eu vou avaliando oscilações em vários institutos. O Nexus, quando soltou a primeira Nexus BTG, eu disse, eu não vou analisar. Por quê? Porque a Nexus BTG não fazia pesquisa desde 2022. Agora eu tenho duas, agora eles já amadureceram o campo. Deu uma amadurecidinha na pesquisa, o Renan saiu de 1 para 2 na espontânea, de 2 para 4 na estimulada. E a Nexus BTG, diferente da Atlas, não é 100% digital. 20% da Nexus BTG é com ligações telefônicas. Quem que atende ligação telefônica? É velho, gente. Eu tô com 40 anos, eu não atendo mais ligação telefônica. Quem atende ligação telefônica é o público mais 50. A Jéssica tá dizendo que nem o pai dela com mais de 60, chegando em 70 já não atende. Mas é a galera que vai atender. É a faixa de 50, 60, 70. Jovem não atende. O público mais forte do Renan não atende, então ele acaba prejudicado na Nexus BTG. Como ele acaba prejudicado em pesquisas presenciais que vão pegar a dona de casa, que vão pegar aposentado e que não vão pegar o jovem porque ele não está em casa. Porque ele está trabalhando, porque ele está na escola, porque ele está em aula, porque ele está estudando, ele não está em casa. Então eu pego a mediana e aí eu vou medindo o termômetro. A primeira coisa que me salta aos olhos aqui é que a variação de novembro até agora, se nós aplicarmos progressão linear, é exatamente a que eu digo há 3, 4 meses eu tô aqui dizendo que é esse o crescimento do Renan. 0,5 ponto percentual por mês. Eu acho que já tá em mais, tá? Eu acho que o nosso ritmo já acelerou e que nós estamos em 1%. Mas isso é o conservador e eu fico sempre no conservador, repito, para nem me empolgar demais, nem achar que nós ganhamos a eleição, nem achar que nós vamos estar no segundo turno, e nem me desesperar. Meu Deus, nós não vamos fazer nem 10%, mundo triste, mundo cruel. Eu vou sempre no conservadorismo. Quais que são os pontos-chave aqui? O crescimento mais expressivo do Renan ocorreu entre fevereiro e março, início das viagens. Pé na estrada, falar com gente, entrevistas no local, polêmica no Maranhão, polêmica em Santa Catarina. Pé na estrada. Política é olho no olho, política é conversar com pessoas, política é dar entrevistas, política é se tornar conhecido. Romper com a maldita barreira do desconhecimento. Tirar aqueles 75% da quest. Gente, meu sonho é abrir uma quest, sei lá, daqui um mês talvez, e baixou dos 70%. Agora nós estamos com 69% de desconhecimento. Puta que pariu, vou comemorar pra caralho, porque quando isso acontecer, nós vamos pra 6, 7 na quest também. A taxa de conversão tá muito alta, tá na base do conhecer o votou. Então tem que continuar. Nos últimos 3 meses, eliminando novembro, dezembro e janeiro, ficando só com fevereiro, março e abril, a taxa de crescimento do Renan é de 2,10 por mês. Notaram que eu falei que eu acho que a nossa taxa já tá em 1% ao mês? Nos últimos 3 meses, considerando só os últimos 90 dias, é 2,10 ao mês. Tem algumas coisas importantes aqui. O nosso principal público são homens, 9% entre homens. De 16 a 24 anos, 22,4%. 8,4% na região norte. Nossa pior penetração é na região centro-oeste, onde o Renan ainda não esteve, onde não fez agenda, onde não construiu roteiro, onde não deu entrevistas, onde não falou com veículos locais, onde não criou treta. A escolaridade é o ensino médio e a menor penetração no ensino superior. Nosso problema com mulheres. Aí vamos para simulações de cenário. No cenário otimista, com essa tendência de crescimento de 2,10. E na boa, eu não acredito que isso aqui se sustente, porque é muito acelerado. É foda, nós não temos grana para sustentar isso. O Renan não tem físico para sustentar isso. Mas se nós sustentarmos, tá? Se nós sustentarmos... Maio, na próxima, nós vamos vir com 7,4. Junho, nós viremos com 9,5. Em julho, nós rompemos os 10 e vamos para 11,6, já fora da margem de erro. Em agosto, no início da campanha, depois das convenções, nós abriríamos com algo entre 13,7 e 14,1. Vocês têm noção disso? Gente, se abrir a campanha com 14%, puta que pariu. Puta que pariu. Mas vamos ficar conservador. Vamos imaginar só o 0,50% ao mês, meio ponto percentual. Em maio nós vamos bater 5,8%, vamos consolidar os 5,8%. Em junho 6,3%, em julho 6,8%, em agosto no início da campanha 7,8%. O que estaria dentro da margem ali muito próximo dos 10%. Esse é o cenário, essa é a nossa situação.
vivemos um momento maravilhoso que deve ser aproveitado. Quem estiver colocando outdoor, continue colocando outdoor. Quem não puder colocar outdoor, use camisas. Quem não puder fazer camisa, imprime meia dúzia de panfletos. Hoje me veio um depoimento maravilhoso. Um amigo foi contar para um outro amigo que recebeu um panfleto do Quem é Renan Santos pelo airdrop. Lembram que eu contei aquela estratégia do airdrop aqui? Você é jovem, não tem o que fazer, pega a porra do teu celular da Apple, o teu iPhone, vai para uma praça de alimentação e sai compartilhando aleatoriamente um panfletinho com Quem é Renan Santos. Deixa eu até salvar, vou mostrar aqui para vocês, vocês podem copiar esse panfleto aqui, ele tá muito bom. Ele tá muito bom esse panfleto. Eu não sei quem fez, eu não sei quem é o artista, mas isso aqui ficou muito bom. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ajustar aqui o zoom. Vou botar para a tela inteira, será? Quase. Deixa eu ajustar mais um pouquinho. Agora eu acho que ficou perfeito. Então tá aí na tela o panfletinho que o rapaz criou em PDF. É um documento PDF. Você cria o documento, deixa ele salvo no celular. Quem é Renan Santos? O único pré-candidato a presidente do Brasil com propostas. Aí estão todas as propostas aqui. Conheça mais em @RenanSantosMBL. Cara, maravilhoso. E aí chegou um amigo hoje me contando que recebeu de um outro amigo o panfletinho via airdrop. Essa é uma das estratégias que dá pra fazer. Tem muitas outras, já falei. Liguem em rádio, peçam música da Limão Rosa e perguntem quem é o vocalista dessa banda. Parece que é candidato a presidente da República. Tem muita coisa. Tem carro de som já rodando, tem muro sendo pintado. Tenham ideias e o mais importante, não tenham só ideias, não venham me dar ideia no direct. Eu já tô com um monte de ideia e o que eu posso, eu tô executando. O que tá ao meu alcance. Essa é uma campanha pobre. E nós não... Pelo amor de Deus, o MBL nunca foi pobrista, nós não somos um movimento de extrema esquerda, nós não vamos ficar chorando porque nós não temos dinheiro, muito pelo contrário. Aliás, o Renan disse que vai abrir mão do fundo e vai entregar ele todo para as candidaturas proporcionais, e ele vai fazer a campanha dele baseado em doações. Então ninguém tá chorando aqui, mas a nossa campanha é baseada em: Bisoto, o que você consegue fazer com o dinheiro que você tem? Isso, eu vou lá e eu faço, mas é fazer, faz. Respeita a lei eleitoral. Na dúvida, tiver qualquer dúvida sobre lei eleitoral, me pergunta lá no direct do Instagram, que eu esclareço com o maior prazer, sem problema nenhum. Mas façam, ajam. Não fiquem esperando, não fiquem... mas alguém deveria fazer alguma coisa. Não, você tem a responsabilidade. Cada um tem a responsabilidade. Se todo mundo fizer, e tá acontecendo diante dos olhos de vocês. O Renan tá fazendo dele, as redes sociais estão maravilhosas, as pessoas na rua estão fazendo delas, cada um tá fazendo o seu pouquinho. Se cada um fizer o seu pouquinho com as suas limitações, nós vamos chegar no 10, nós vamos chegar nesse 14, que hoje parece sonho. A gente olha aqui, nós estamos abril, já quase maio, junho, julho, agosto, 4 meses. Porra, sair de 5 para 14, não é. Se a gente fizer o nosso, se cada um entregar o seu, nós vamos chegar lá. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.